de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidar você para meditar na palavra de Deus juntamente conosco, aquele momento que nós dedicamos, né, à reflexão da palavra do Senhor Jesus. E eu conto com você neste momento para estar orando, para que Deus, através da sua palavra, Ele possa estar falando conosco, Ele possa falar aos nossos corações nesta manhã. O texto da palavra de Deus é no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, ele diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. É bem interessante essa conexão em que o sábio ele faz, falando sobre a estultícia, né, do famoso, né, no auge da sua fama, da sua glória, e um comportamento astuto, um comportamento inapropriado faz denegrir a sua imagem. E ele traz como exemplo o inutilizar do perfume pela mosca que pousa ali naquele unguento, ou naquele óleo, naquele perfume, né? Naquele que era produzida ali pelo perfumista, e ele tinha que ter um cuidado muito grande com isto, que ele passava muitos dias e às vezes semanas para produzir o perfume. Perfume era um item nos tempos bíblicos e até hoje, né? Um bom perfume, ele é caro, né? Existem os perfumes mais acessíveis, mas existem aqueles que somente pessoas que têm condições em pagar por um perfume, por exemplo, perfumes exclusivos ou perfumes extremamente caros, que podem adquirir esses itens, esses produtos. Nos tempos bíblicos, esses itens eram muito caros, porque exigia-se uma habilidade muito grande do perfumista. Veja que no Antigo Testamento tinha até os perfumistas que eram especializados nos perfumes sagrados, né? Por exemplo, existe um perfume que era único, que Deus manda Moisés fazer, e diz que ninguém repetisse este perfume, porque era uma exclusividade, era para Deus. Nos ritos sagrados usavam-se também essas especiarias, perfumes, no ato de consagração e de adoração a Deus também estava muito ligado, né, ao cheiro, ao perfume, e as expressões que a Bíblia sempre se refere quando a adoração é perfeita e chega como um bom perfume, ou seja, algo que agrada a Deus. Então nada melhor do que a gente ter um bom perfume, seja literalmente falando, né, que agrade, que não irrite. Tem perfumes extremamente fortes que pessoas mais sensíveis já começam a espirrar, né? Mas o bom perfume, o perfume suave, o perfume que agrada, ele está atrelado à adoração a Deus também. A Bíblia vai falar do bom perfume de Cristo, ou seja, aqueles que exalam este perfume de Cristo, este comportamento, esta luz, não é? De Cristo. As pessoas percebem, as pessoas captam este comportamento, este olhar, estas palavras, que são palavras que têm este perfume, este exalar do próprio Cristo. Muito bem,
os especialistas nessa área, eles tinham que ter um conhecimento aprofundado sobre as especiarias, sobre como fazer. Às vezes passava-se semanas, né? E tinha que ter muito cuidado com o ambiente, não se podia ter exposição ao sol. Então era um trabalho extremamente melindroso, cuidadoso. Era pessoas que de fato dedicavam ao estudo para se fazer um bom perfume. Uma obra de perfumista, portanto, era uma obra cara, que se exigia muito tempo, que se exigia muito conhecimento. Além do mais, haviam matéria-prima que era escassa. Por exemplo, quando Deus pede para que Moisés faça o perfume ali sagrado, único, exclusivo, tem material que vinha do mar, da profundeza das águas. Então era de fato algo exclusivo, raro, não se encontrava facilmente. Por isso também que o perfume ele era caro. Veja que já no Novo Testamento estávamos falando já de muito tempo, né, de Moisés para Jesus, mas ainda assim o perfume se mantém como um item extremamente caro, dependendo da sua origem, né? Quando aquela mulher ele quebrou aquele vaso com nardo, chamado de nardo puro, aquele unguento, aquele perfume que fora por dias e dias produzido, refinado, e portanto que valia uma grande soma de dinheiro, o que foi observado por Judas, né, o traidor, quando aquela mulher quebra este vaso e coloca-o sobre Jesus. Judas diz assim: por que se estragou? Olha o pensamento de Judas. Por que se estragou esse perfume? Esse perfume tão caro. Isso poderia ser vendido. A gente poderia ter pego um bom dinheiro. Então veja que ele faz referência, João citando ele, né, faz referência a justamente o valor daquele perfume. Todos sabiam que custava um bom dinheiro, e é por isso que ele diz: isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Só que a intenção dele não era uma tão boa assim, porque o próprio João, ele vai denunciá-lo dizendo: mas ele não dizia isso porque ele tinha piedade dos pobres, porque ele tinha cuidado com os pobres. Ele dizia isso porque ele era ladrão. João chama Judas de ladrão, porque desviava o dinheiro que era depositado para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então veja o caráter desse indivíduo. Mas o que eu quero falar é da referência que ele dá em relação ao perfume, de uma obra de um bom perfumista e que valia muito dinheiro. E só recapitulando, o perfume que era feito, bem produzido, custava caro, porque era um trabalho de muitos dias, de saber secar algum produto, de moer algum produto, de coar algum produto, né? Os óleos, as essências, enfim, ter o cuidado com o ambiente. Às vezes tinha que importar alguma especiaria porque era escassa demais, fazendo com que o produto ficasse ainda mais caro. Então tudo isso era um grande investimento, não só de dinheiro para a produção, mas também de tempo. Então o produto final tinha que valer caro, tinha que valer muito, porque foi desprendida, né, muita energia no trabalho e também muito dinheiro para confeccionar, para se fazer um bom perfume. E tinha que ter os cuidados. Os cuidados eram essenciais, no manuseio, na limpeza, na exposição ao calor, não é? Na temperatura. Então, era de fato alguém, para ser um bom perfumista, exigia-se anos de
trabalho, de conhecimento que muitas vezes era passado do pai para os filhos, né? Como antigamente acontecia, as profissões que eram passadas de pais para os filhos. E o que nós lemos aqui, e você vai entender já já o que o Senhor quer tratar conosco neste dia, o que o sábio diz aqui: assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Agora você imagina, depois de tudo isso que eu falei para você, todo o trabalho, e claro que eu estou falando aqui de uma forma bem superficial, porque eu também não sou conhecedor desta área, mas era algo muito trabalhoso para se fazer um bom perfume, era algo caro. Aí algo tão pequeno como uma mosca, e aí vai depender claro que ele fala aqui de um tipo específico de mosca, que ela era mais graúda e que, portanto, quando ela pousava ali naquela especiaria, que muitas vezes tinha um cheiro, talvez até o sabor mais adocicado e atraía esses insetos, quando ela caía ali naquele unguento, ela estragava todo o processo. Ela estragava algo que é extremamente, muitas vezes até raro, caro, que se deu muito trabalho para fazer, que algumas vezes ou muitas vezes tinha que se importar o material porque não tinha naquela localidade. Muitas vezes era um perfume único, um perfume exclusivo, encomendado por alguém. Imagina você confeccionar um perfume exclusivo para um rei, por exemplo, não é? Aí de repente você está ali há semanas produzindo aquele perfume e de repente você vacilou, deixou ali a vasilha destampada, em algum processo, aí veio a mosquinha e caiu. Então não demorava muito, ela apodrecia e fazia com que todo aquele perfume fosse estragado, não tinha como usar, porque ele diz: a mosca morta faz exalar o mau cheiro. Estragou o perfume, estragou o trabalho de dias, de semanas, estragou um empreendimento que foi pensado, cada item pensado, cada processo, cada passo, o cuidado, temperatura, o calor, a exposição, os tipos de ingredientes para serem misturados, o tipo de óleo para ser colocado, tudo isso veio por água abaixo, porque em um momento, em um vacilo, em um descuido, uma mosquinha veio e pum, estragou o perfume. Agora, comece a pensar, e eu creio que você já está entendendo a mensagem. Quando a gente aplica isso para as nossas vidas, quando a gente aplica isso para a nossa convivência, quando a gente aplica isso para nossas relações com os nossos filhos, com as relações matrimoniais, as nossas relações na igreja, no trabalho, às vezes se constrói e às vezes leva muito tempo para se construir algo que alguém olha e vê que é estável, que tem estabilidade, que foi bem construído, mas às vezes por um vacilo tudo vem por água abaixo. Às vezes por um vacilo as coisas são desconstruídas, mesmo tendo todo o cuidado do perfumista no seu casamento, o cuidado do perfumista com os seus filhos, o cuidado do perfumista até com a sua própria saúde, não é? Às vezes tem pessoas que têm muito cuidado com a saúde, mas é inevitável, por exemplo, vir alguma enfermidade. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, o cuidado e dedicação do perfumista muitas vezes é colocada em risco ou é desfeito
por um vacilo, por um descuido, quando a mosca ali pousou e fez exalar aquilo que deveria cheirar, aquilo que deveria trazer um bom perfume, aquilo que deveria agradar, começa a cheirar mal. Uma pequena mosca que pousa no óleo, no perfume, pode estragar todo o trabalho, todo o investimento, toda a energia que você colocou em algo, mas que por algum descuido não está mais cheirando bem. As relações já não estão bem, já não se olha mais nos olhos, já não conseguem conviver, já não conseguem chegar perto, já não conseguem estar no mesmo ambiente, já não conseguem estar na mesma festa, no mesmo culto, na mesma congregação, já não conseguem dormir na mesma cama, já não conseguem ter mais nenhum tipo de relacionamento porque algo estragou. Porque aquilo que era um bom perfume, maravilhoso, as pessoas se encantavam, olhavam e diziam que maravilha, que perfume gostoso, e de repente alguém descuidou, alguém abriu uma brecha, aí a mosca entra, a mosca está aí o tempo todo. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, querendo, ansioso para tragar, para desconstruir. O ladrão veio para quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso se aplica ao inimigo de nossas almas. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Ele quer matar o teu relacionamento. Ele quer matar a tua comunhão. Ele quer matar a tua vida espiritual. Ele quer roubar a tua paz. Ele quer destruir aquilo que foi construído com muito esforço, com muito cuidado, com muito esmero ao longo da vida. Algo que você foi construindo, é o filhinho, a filhinha que você com tanto cuidado zelou, cuidou, investiu. Aí vem a mosca às vezes não é nem por conta de um descuido. Você cuidou, você tratou, você fez a sua parte. A vida não é justa. E às vezes talvez seja o teu questionamento, dizendo: Senhor, eu fiz a minha parte. Se você fez a sua parte, fique tranquilo. Coisa boa é quando a gente tem a consciência de que nós fizemos a nossa parte. Não descuidei, não deixei a vasilha destampada para a mosca pousar, fiz tudo conforme o Senhor recomendou, determinou. Agora, se porventura o teu filho, o teu esposo, tua esposa, alguém tomou um rumo errado, a mosca pousou, estragou, e se você tem a consciência de que você fez tudo correto, então deixa nas mãos do Senhor e descansa. Porque Deus vai tirar essa mosca e o perfume vai exalar o bom perfume. Amém? Pequenos erros, grandes consequências. A gente perde muitas vezes a oportunidade por negligência. A gente perde oportunidades de conservar o bom perfume porque faltou o perdão, porque faltou assumir a culpa. São detalhes que a gente evita que a mosca ela pouse e estrague tudo. Às vezes a gente fica ali no nosso pedestal, no nosso orgulho, inflexível, irredutível, achando que o outro é que tem que se humilhar, o outro é que tem que pedir perdão, porque você acha que pedir perdão é algo pequeno demais. Não. Às vezes, muitas vezes, pessoas vivem em tribulação e angústia e pedindo para Deus os tirar desta tribulação e dessa angústia, quando na verdade não é Deus que deve fazer alguma coisa, somos nós. O simples fato, muitas vezes, de abrir o coração e dizer: fui eu, a culpa é minha, eu errei, perdão.
Muitas vezes não é fácil, mas nós devemos, todo dia eu digo aqui, eu prego todo dia para mim. Eu prego todo dia aqui para mim. E se alguém quiser, amém. Se alguém também não quiser, amém. Muitas vezes é difícil a gente se humilhar e dizer: tudo isso está acontecendo e a culpa é minha. É aquela confissão de Jonas, dizendo assim: tá vendo aí o céu fechado, essa tempestade, essas grandes ondas? Os marinheiros, o capitão do navio dizendo: estou vendo. Essa tempestade aqui não é dessa época. E dizer assim: tudo isso é culpa minha. É assumir a culpa. Quantas vezes a tempestade continua em nossa vida, a mosca continua lá e o perfume exalando o mau cheiro, simplesmente porque eu não digo a culpa é minha. Teu casamento está uma confusão, tua relação com os teus filhos, tua relação no trabalho, às vezes na igreja, porque alguém não soube dizer: a culpa é minha, fui eu que fiz, foi eu que falei. Se quiser me lançar no mar, que me lance. Aí quando lançaram Jonas ao mar, tudo se fez bonança. Não deixa que outros que não tem nada a ver com a tua culpa paguem o preço. E a tua família talvez esteja pagando um alto preço hoje, porque você entendeu e percebeu que falhou, que deixou a mosca pousar no unguento, mas não assumiu a culpa. E o mar continua revolto, as ondas continuam se levantando, a tempestade está, porque não assumiu o pecado, a culpa, a transgressão, o erro. Mas quando o homem reconhece, pede graça, pede misericórdia a Deus, a tempestade passa. Você vai ver que o teu casamento vai deixar de ser um vendaval, vai deixar de ser uma tempestade, e o teu barquinho, o barquinho da tua casa, do teu casamento, do teu relacionamento, vai começar a trilhar águas tranquilas. Quando você reconhecer o seu erro, numa linguagem mais nordestina, quando você der o braço a torcer e dizer: a culpa é minha, eu assumo isso. Pequenos erros têm grandes consequências. Quantas vezes nós falamos alguma coisa, nós ferimos alguém com palavras, uma palavra, uma frase maldita, né? Mal colocada, pode matar alguém, pode ferir alguém, pode abrir feridas, pode suscitar, acordar traumas. E a Bíblia recomenda, a Bíblia nos manda ter cuidado, dizendo assim: Deus pede conta até daquilo que você falou e disse foi por brincadeira. Olha como é sério o poder da palavra, olha como é sério o que falamos. A Bíblia diz que há um peso muito grande naquilo que é dito. Não são só palavras, gruídos, fonemas. Tem peso, tem energia nisso. Ela é falada muitas vezes até no teor de brincadeira, como a Bíblia diz: foi de brincadeira. Mas há um peso nisso, há uma intenção nisso, e você pode estar matando alguém, machucando alguém. E quem sabe até no teu casamento, na tua família, são os teus filhos que estão sendo machucados, adoecendo dia após dia, por conta de algo que você diz: é bobagem, é só uma brincadeira. Mas a Bíblia diz que Deus pedirá conta até disso, quando o homem diz: foi de brincadeira. Então veja quantas portas, quantas janelas nós podemos estar abrindo para que moscas venham pousar num bom perfume que foi bem trabalhado,
que foi bem produzido, que você se esforçou para construir, que você se esforçou para fazer, mas que num dado momento no curso da vida você relaxou, você deixou de fazer alguma coisa, de ter algum compromisso, de ser humilde o suficiente para abrir o coração, para confessar, para perdoar. E aí a coisa começa a desandar. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, que se há vida aí, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança para um recomeço, para uma nova vida, para uma restauração, para uma mudança, para uma reconstrução da tua vida, para uma reconstrução da tua casa, para uma reconstrução da tua família. Deus tem poder de ir lá e arrancar esta mosca que está fazendo exalar o mau perfume, o mau cheiro, está incomodando a você, a sua alma, a sua casa, aqueles que estão juntos. Deus tem poder para arrancar esta podridão daí. Agora depende de mim, depende de você. Eu quero que isso aconteça. E você quer que isso aconteça na sua casa? Você é forte o suficiente para perdoar, para abraçar, para dizer em nome de Jesus, a partir de hoje isso será quebrado e o nosso casamento será restaurado, a nossa família será restaurada, a minha vida espiritual será restaurada. E quando você tomarmos esta atitude de mudança genuína, profunda, radical nas nossas vidas, Deus vai operar o milagre de ir lá e tirar essa mosca que apodreceu neste unguento. E você vai poder, a tua casa, a tua família, os que estão próximos, vão poder sentir novamente o bom cheiro, o bom perfume de Cristo exalando na sua vida, na sua família. Vai começar a irradiar novamente aquela luz que se apagou. Veja que quando há problema, a luz da vida apaga, as pessoas já não têm mais aquele semblante, porque a Bíblia também vai dizer que o coração triste, ele reflete no rosto, assim como a alegria. Um coração alegre formoseia o rosto. O inverso também é verdadeiro. E mesmo você sorrindo, mas as pessoas percebem a angústia, a tristeza. Porque é algo que não dá mais para maquiar. Um comentário mal colocado, a falta de cuidado. Falta de cuidado muitas vezes na própria saúde. A gente tem que ter essa preocupação com a nossa saúde. Tem gente que é extremamente desleixada, não tá nem aí, não é? Deus te deu um corpo, nós temos um corpo para termos cuidado com ele. O nosso corpo, como templo e morada do Espírito Santo, nós temos que conservá-lo, preservá-lo, nutri-lo bem, não é? Então há pessoas que hoje estão pagando um preço muito alto por falta de cuidado com o seu próprio corpo. Não é uma adoração, não é uma idolatria pelo corpo que estamos falando, mas um cuidado com a saúde que a Bíblia vai recomendar. Nós devemos ter esse cuidado. Até para você trabalhar na obra do Senhor, você precisa estar bem. Para você ir evangelizar, sair ao campo, você precisa estar bem. E às vezes a gente abre essa porta para que a mosca pouse na saúde, pelo descuido. Não é verdade? Então que nós também tenhamos este cuidado. O valor do controle na vigilância. O bom perfumista é aquele que não só entende as técnicas, não só entende dos produtos, das especiarias, do misturar dessas substâncias, né? Ele sabe que esta com esta dá um determinado perfume. Isso é maravilhoso. Agora, ter todas as técnicas, ter todo o cuidado, ter todo o planejamento, mas não ser vigilante,
em um dado momento toda a tua obra vai ser perdida. Porque a vigilância, ela deve ser constante em nossas vidas. Jesus disse: orai e vigiai para que não entreis, para que não caia em tentação. Ele não diz para que não seja tentado. Ser tentado nós somos todos os dias. Mas o que Jesus diz é: quando se cai na tentação, é quase impossível sair. Então a vigilância serve para que você não caia, eu não caia, nós não possamos cair em tentação. Orai. Mas não é só orar e não estar vigilante. Que o indivíduo pode orar muito, mas se ele não for vigilante, ele pode cair em tentação. Ou vigiar, mas não ter o cuidado de orar, não ter a comunhão, também pode te levar a cair em tentação. Orar, a receita do mestre é orai e vigiai, para que não caia, ou para que não entre em tentação. Vigilância com a tua vida, vigilância no casamento, vigilância com os teus filhos, vigilância em tudo. Devemos estar sempre atentos, de olhos abertos, vigilantes, porque o inimigo não brinca. O inimigo de nossas almas não brinca de ser diabo. Ele é diabo o tempo inteiro. Ele é adversário o tempo inteiro. Ele é acusador o tempo inteiro. Ele é destruidor o tempo inteiro. Portanto, Paulo nos recomenda para não descuidarmos dele, porque ele é astuto. E o plano dele é e sempre foi, desde o princípio, destruir a família, destruir a comunhão, afastar o homem da presença de Deus. Esteja atento, esteja de olhos abertos. Mas o perfume que foi contaminado, ele pode nos trazer uma lição de que, se isso está acontecendo na sua vida e na sua casa, ainda há esperança. Vigiemos para que não aconteça, mas se acontecer, é o que João vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ok? Mas se pecar, o que é que eu faço, João? Aí ele vai dizer: mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Agora faça de tudo para não viver uma vida de pecado. O que a gente aprende com o que Eclesiastes está falando com o perfumista é: pode acontecer da mosca ter pousado e estragado o perfume? Pode. Mas se isso acontecer, acabou a vida? Acabou o processo, acabou o casamento, acabou a sua vida espiritual, acabou os seus relacionamentos com seus filhos, acabou na igreja, acabou tudo? Não. É mais um aprendizado, é mais uma lição para que estejamos atentos e vigilantes. Porque, como já aconteceu uma vez, eu vou trabalhar, eu vou desprender muita energia, eu vou orar mais. Se eu vigiava muito, eu vou vigiar mais. Se eu orava muito, eu vou orar mais. Se eu lia a palavra, eu vou ler mais, para que não aconteça novamente, por um descuido no percurso, eu deixar a tampinha ali do vaso aberto e a mosca pousar e estragar o bom perfume. É o cuidado nos detalhes. Jesus fala da parábola de 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 esperavam o noivo. As 10 estavam debaixo da mesma graça e da mesma bênção. A diferença no final foi o detalhe da vigilância, o detalhe do cuidado. É este refinamento que a Bíblia nos ensina e nos mostra, que não
é apenas ser e fazer parte de um contexto onde todo mundo está inserido, mas ser diferente, até dentro daquele mesmo grupo. Porque dentro da igreja há outra igreja. A Bíblia fala que há o trigo, e a Bíblia diz que há o joio no meio do trigo. As 10 virgens eram virgens, estavam esperando o noivo, todas tinham candeia, e se a candeia estava acesa é porque tinha azeite. Mas qual foi a diferença? A diferença foi a reserva. 5 loucas ou imprudentes não tinha reserva, estavam vestidas de noiva, tinham lamparinas de noiva, na lamparina tinha o azeite, a lamparina estava acesa, mas quando foi dado o grito, aí vem o noivo. Como é que você vai continuar a sua jornada? Como você vai continuar o seu caminho no escuro, já que a tua lâmpada acabou o azeite? Como é que vai ter esse combustão? Você não teve o cuidado de reservar azeite, porque se o noivo demorar, você tem reserva. E as imprudentes disseram às sábias, às prudentes: dá-nos do vosso azeite para que a gente vá também na luz. E elas disseram: vai acabar para todo mundo. Não é justo. A Bíblia nos chama para estar atentos em cada detalhe, vigilantes, de olhos abertos. Não vacile. Agora, se algo deu errado nesse percurso, se houve algum tropeço, se houve algum embaraço, se houve alguma adulteração nesse processo, se a coisa começou a exalar um mau perfume e você percebeu que foi um descuido, que foi um vacilo, ainda há esperança. A esperança do recomeço, a esperança através do perdão, da reconciliação, do abraço, do amor, da conversa, da boa conversa. É a reconstrução de Neemias, que começa a analisar os muros fendidos, as portas queimadas. Ele faz um levantamento, que a mosca da destruição tinha pousado ali em Jerusalém, tinha acabado com tudo, mas ainda há esperança de reconstrução para a tua vida, ainda há esperança de reconstruir este bom perfume, e com certeza, e em nome de Jesus, a partir de hoje, eu creio que a tua vida e a tua casa irá exalar este bom perfume. Repara as brechas, troca as portas, fecha o que está aberto, fecha em nome de Jesus, através do perdão, as feridas que foram abertas. Deus quer reconstruir vidas, lares, emoções. Talvez você ainda esteja sentindo o cheiro da mosca morta. Mas se você reconhecer em seu coração que precisa desta mudança e que vai, a partir de agora, mudar, eu vejo em nome de Jesus a mão do Eterno tirando essa mosca daí e deixando que o perfume exale um bom perfume, um suave perfume, um agradável perfume em nome de Jesus. Então valorize aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não despreze, não abra mão, não negocie, não descuide, porque um pequeno vacilo põe tudo a perder. Proteja o que Deus colocou em tuas mãos de mais valioso: a tua vida, teu casamento, tua família, tua vida espiritual. Cuide, zele, porque as moscas estão aí ao nosso redor, querendo pousar, querendo estragar. Mas se ela não encontrar nenhuma brecha, nenhuma porta, ela não vai pousar. Ela vai cansar de voar. E eu creio que portas estão se fechando para que essas moscas
não pouse sobre um unguento da tua vida, em nome de Jesus. E aprender com os erros, aprender com aquilo que eu fiz de errado, porque tem gente que acaba virando um cinismo muito grande. Ele vai errando e errando de novo, e dizendo que Deus perdoa, e errando de novo, achando que a graça de Deus é uma brincadeira. E não é. Porque aquilo que o homem plantar é aquilo que o homem vai colher. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, errar, pode acontecer do erro vir, mas aprendemos com ele, e em nome de Jesus lutarmos para que ele não se repita. E você vai salvar a sua vida, e você vai salvar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eterno, poderoso e bondoso Pai, te damos graça, porque tu estás conosco, preservando-nos, Senhor, ajudando-nos a taparmos todas as brechas, para que essas moscas não pousem na nossa vida e estrague aquilo que é precioso aos teus olhos. Abençoa os lares, as famílias, as emoções. Ó Senhor Jesus, aquilo que se estragou, aquilo que hoje não exala mais um bom perfume, mas que haja mudança, haja transformação, haja perdão, haja abraço, haja um recomeço, e que o teu nome seja glorificado nesta vida, nesta família, neste casamento. No nome santo de Jesus nós cremos e sentimos que está havendo mudança, que está havendo reconstrução, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, em nome de Jesus. Que possamos pensar nisso, em nome de Jesus.